Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Começa agora mais um Alesp em Pauta. O tema de hoje é como as mudanças climáticas que nós estamos vivendo afetam as cidades do nosso estado, estado de São Paulo. É para falar sobre esse assunto que hoje tem uma convidada de forma remota, Simone Tenório, pesquisadora e coordenadora de projetos do Instituto PRE, ou seja, Instituto de Pesquisas Ecológicas. Seja muito bem-vindo. Perdão, Instituto IP, não PRE. Bem-vinda, Simone. Bem, Simone, vamos começar batendo um papo. Gostaria que você começasse falando para a gente quais são as principais mudanças climáticas que atingem e assolam hoje o estado de São Paulo. Bom, as mudanças climáticas, né, os impactos que vêm acontecendo, principalmente no estado de São Paulo, eles são decorrentes principalmente dos processos industriais, né, e dos resíduos sólidos. Então, essa emissão dos gases do efeito estufa, elas vêm se intensificando e é necessário que sejam tomadas medidas emergenciais. Quando nós pensamos que na ONU já foi declarado que a gente está num momento de ebulição climática, é que a situação está bem complexa. Então, tanto em nível estadual quanto em nível global, nós avançamos muito os limites que foram ponderados pelos tratados internacionais no Acordo de Paris. Agora, Simone, pensando no estado de São Paulo, a gente sabe que uma série de catástrofes, então, digamos assim, climáticas, podem assolar de diversas formas diferentes. Desde um deslizamento de terra, até mesmo uma enchente, uma inundação, uma queimada florestal. E aí eu te pergunto, você sabe me dizer quais são as principais regiões do estado que são afetadas? Olha, o litoral vem sendo bastante castigado, principalmente, né, como nós vimos no ano passado, a região de São Sebastião. Existe uma quantidade, um aumento também do degelo, então isso vai tendo como consequência, né, essa quantidade, o aumento das águas, o aumento das chuvas. Então a gente tem no estado de São Paulo, além de toda a poluição também, né, no próprio município de São Paulo, esses agentes que são degradantes, que são resultado desse impacto das mudanças do clima. Aí, nesse sentido do que a gente está conversando, qual é a atuação do Instituto IP? Então, nós temos atuação, só trazendo uma clareza para o espectador, né, que às vezes não conhece detalhadamente alguns termos, se fala muito em mudanças climáticas, desculpa, nas ações de mitigação climática e nas ações de adaptação climática. Então, a mitigação, ela é uma forma da gente reduzir os impactos. Então, é uma das ações que nós fazemos, que é, por exemplo, o plantio de árvores, né? O restabelecimento dos serviços que a natureza presta, os serviços ecossistêmicos. Então, a restauração das áreas desmatadas é uma das ações de mitigação que nós fazemos. E também existem as ações de adaptação climática, que é a prevenção de problemas futuros. Então, isso é necessário que seja pensado, por exemplo, quando a gente pensa na agricultura, quando a gente pensa nos cenários de mudanças do clima e como é que elas podem incidir sobre o território. Então, a gente tem que tomar algumas ações preventivas para evitar esses problemas. Ainda na parte de mitigação, como você disse, tem a parte do reflorestamento que vocês fazem, mas tem também a preservação das águas. Sem dúvida. Nós trabalhamos no Sistema Cantareira, que é o projeto Semeando Água, onde nós atuamos com estratégias integradas. Se fala muito em restauração florestal, mas a gente não pode esquecer que a restauração florestal não é por si só a solução. Ela vai fazer, né, o sequestro de carbono, porém é preciso que a gente faça a mudança de uso do solo, que é uma das questões também de emissão dos gases do efeito estufa. Então, na região do Sistema Cantareira, por exemplo, a gente tem uma pastagem bastante degradada e as áreas de preservação permanente, né, e as nascentes, elas estão com déficit. Então, se a gente fosse calcular mais ou menos, a gente teria que plantar 35 milhões de árvores só na região do Sistema Cantareira. Então, as estratégias integradas, elas trazem não só a restauração florestal, mas também a implementação dos sistemas produtivos, né, que é a mudança da pastagem, os sistemas agroflorestais e as pastagens multifuncionais que a gente implementa para os agricultores, produtores rurais. Tem as ações de educação ambiental,
a incidência nas políticas públicas e nessa visão geral do desenvolvimento econômico territorial, que tem que ser diferente, considerando a água. Como que o cidadão comum pode ajudar em todo esse processo? A gente pensa município, estado, uma força enquanto países e, claro, enquanto mundo, mas a gente esquece que tudo isso começa lá em casa, né? De dentro de casa, ou a partir do momento que você joga ou não algum lixo na rua, em que você faz escolhas corretas ou não, em que você joga uma bituca de cigarro acesa, por exemplo. Bem, a gente costuma pensar assim no governo, no município e nas empresas como instituições, né, mas são formadas por pessoas. Então, tanto individualmente no seu papel de cidadão, quanto individualmente também no seu papel de gestor, de vereador, enfim, trabalhando numa empresa, é preciso que as pessoas considerem as suas ações pontuais. Por exemplo, quando a gente usa etanol no lugar de gasolina, a emissão é absolutamente menor. Então, isso é uma questão que a gente pode começar a fazer. A questão do lixo, né, dos resíduos sólidos, ela é gravíssima. Em São Paulo, é uma das maiores emissões, a maior emissão dos gases de efeito estufa em relação aos resíduos sólidos. Então, a destinação dos resíduos, ela é importantíssima, a destinação adequada, a reciclagem, a reutilização. E isso também faz parte do cidadão, né, do dever do cidadão cobrar das instituições essa destinação correta e adequada dos resíduos sólidos. Evitar queimadas, a questão de jogar as bitucas de cigarro, você está na estrada, o fumante joga, você está no período seco, isso causa incêndios. Então, pequenas ações, né, elas são necessárias para que isso reverbere por todo. Importante a gente entender também que todas essas mudanças climáticas que afetam diretamente o nosso dia a dia, como, por exemplo, enchentes, por exemplo, né, ou queimadas, enfim, elas são também muito provocadas, como a senhora tem dito, pelo homem, principalmente, né? Só que isso também tem reflexo diretamente, por exemplo, no que chega à nossa mesa, seja com os preços elevados ou não, produtos de qualidade ou não, escassez, muitas vezes, de alimentos, de produtos, né? Exatamente. É uma cascata econômica, né? Se a gente voltar lá na crise hídrica de 2013 a 2015, mais ou menos, onde se teve que buscar como é que fala? As reservas, né, do reservatório, nós tivemos um impacto econômico bastante grande, né? Tanto para o grande produtor quanto para os pequenos empreendedores. A falta de água ela afeta absolutamente a economia, isso sem falar, né, na questão da natureza em si. Então, é uma questão emergente realmente, né? Essa questão climática, ela não dá mais tempo para a gente ficar pensando em implementações para longo prazo. Realmente, quando a gente pensa na questão da segurança hídrica e da segurança alimentar, se a gente não tiver essa retomada dos serviços que a floresta traz, né, que a gente chama de serviços ecossistêmicos, isso pode ser uma questão bastante grave no decorrer do tempo. Então, a gente precisa garantir a resiliência do sistema, a gente precisa garantir que essas reservas de biodiversidade elas sejam conservadas para que a gente possa realmente ter acesso a uma boa alimentação e a não chegar no período de escassez, como a gente consegue ver, né? Nos períodos de escassez, o preço aumenta e aí é uma cascata econômica gigantesca. O Instituto IP, ele também promove cursos, né, então, na Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade. Queria que você falasse um pouco, contasse para os nossos telespectadores sobre esses cursos que são ministrados também pelo Instituto. Com prazer. O IP, ele é o único caso que a gente tem uma ONG com uma escola superior, né, de conservação. Então, nós temos um mestrado, né, o mestrado em Conservação da Biodiversidade e de Desenvolvimento Sustentável. Por acaso, eu sou uma das egressas desse curso de mestrado. Nós temos também uma pós-graduação em Negócios Sustentáveis e temos os cursos de curta duração, onde a gente traz cerca de 40 temas diferentes, né? Então, e a gente tem vários, esses cursos eles são abertos, né, para diversas profissões, então você não necessariamente precisa estar da área de meio ambiente, né?
e considerando que a área de meio ambiente ela é bastante ampla, e não existe meio ambiente sem a parte sociológica, não existe meio ambiente sem a parte econômica, pensando no tripé da biodiversidade, né, que é o ambiental, o social e o econômico. E a nossa sede fica em Nazaré Paulista, onde acontecem os cursos. Nós temos um mestrado na Bahia também, com reconhecimento pela CAPES. E, então, são essas as características dos nossos cursos. E como tem aumentado ou se mostrado o interesse das pessoas por parte desses cursos nessa área ambiental, seja em pós-graduação, mestrado, independente da área de atuação, né? Eu imagino que desde administração até, acredito que jornalistas também, ou qualquer outra área, possam participar, né? Sem dúvida, é um mestrado multidisciplinar. Então, a gente tem alunos, já tivemos alunos da psicologia, enfermagem, do direito, muita gente do meio ambiente também. Então, assim, ele é bastante, já teve gente do Ministério Público que participou, né, que fez o mestrado. Então, e essa é a grande riqueza. Quando a gente pensa nas próprias turmas dos cursos e do mestrado, o que fica muito interessante é justamente essa troca de visão dos olhares, né, que se complementam, porque se cada um ficar na sua bolha, né, se eu estou na área de meio ambiente pensando só na conservação de determinada espécie, mas eu estou pensando em como isso pode afetar o produtor rural, por exemplo, a gente não consegue ter todas as ações unificadas, né, juntas, e as estratégias adequadas para você promover a conservação da biodiversidade do meio ambiente. Então, essas visões diversas são bastante importantes. Enriquece para todo mundo. Simone, o Instituto IP também ele começou atuando numa região muito conhecida aqui no nosso estado paulista, chamado Pontal do Paranapanema, então, ou especificamente no Paranapanema, que fica uma região localizada a oeste paulista, né, na região oeste do estado. E aí o Instituto tem, então, uma meta até 2041 que eu gostaria de compartilhar com quem nos acompanha de casa, que é restaurar 75 mil hectares de terras. Como que está esse processo? Conta pra gente por que também essa região escolhida. Por que começar pelo Pontal do Paranapanema? O Pontal do Paranapanema ele faz parte realmente da construção do IP, né? O Instituto de Pesquisas Ecológicas ele fez 32 anos agora, mas antes de começar o IP, por que foi o Pontal do Paranapanema? Porque lá não existe, né? Uma espécie endêmica que é o mico-leão preto. E na época, o Cláudio Pádua, que é o nosso fundador, ele foi fazer os estudos na região e coincidiu com um período, né, bastante intenso da questão dos assentamentos da região. Então, a partir do mico-leão preto, eu até costumo brincar com ele, né, que o que ele e o mico fizeram uma revolução local e nacional hoje em dia. Porque lá na região, a gente tinha-se como meta, na época, conservar esses fragmentos florestais, né, segurar o desmatamento e tinha essa demanda dos assentamentos. Então, houve um trabalho de compartilhamento junto aos grandes proprietários rurais na época, aos assentados, né, ao movimento, e aos assentados de promover ações conjuntas. Então, o objetivo comum ali foi, vamos plantar árvores. Então, isso lá em 1992, o Cláudio Paulo reuniu alguns estudantes, né, que também tinham interesse na conservação, e a partir daí a gente começou a trabalhar no Pontal do Paranapanema com essa espécie de mico-leão preto. Mas só a conservação dessa espécie não era suficiente, a gente tinha que pensar no entorno. Então, começamos a trabalhar com a parte da educação ambiental, promover ações de educação ambiental, pensando na população. E, a partir daí, promovendo o envolvimento da comunidade. Mas, como a gente costuma dizer, o homem no vermelho não pensa no verde. Então, o que a gente foi fazer na sequência é pensar nesse desenvolvimento econômico, né, sustentável para a região. E, a partir daí, pensando no ambiente como um todo, a gente começou a verificar a importância de pensar na paisagem como um todo. Então, e aí foi nossa nova área de atuação, e a partir de então, com todas essas informações baseadas na participação social e na ciência, também começamos a promover a incidência em políticas públicas. Então, hoje em dia, o mico-leão preto é a espécie símbolo do estado de São Paulo.
E a Tem, partir daí o IP foi se espalhando pelo Brasil. Mas no Pontal do Paranapanema nós continuamos, né, até hoje. Essa meta ela vai ser alcançada, para você ter uma ideia, no primeiro semestre do ano passado, nós conseguimos plantar 1 milhão de árvores, e os projetos de conservação são projetos de longo prazo, então a gente vê que existe uma profusão de oportunidades econômicas e sociais na região, além da melhoria da qualidade ambiental também, e a conservação do mico-leão preto e de todas as outras espécies. Simone, aí também na região do Pontal do Paranapanema, vocês fazem um outro trabalho, inclusive com os produtores dessa região, que é o plantio de café agroflorestal. A gente sabe que o estado de São Paulo, historicamente, tem uma tradição na produção de café, principalmente na exportação, não só dentro do Brasil, mas principalmente com relação a outros países também. Traz um pouco desses números para a gente também e como começou, qual é a essência do café agroflorestal? Então, o Café com a Floresta, né, que é o projeto Café com a Floresta, ele surgiu a partir dessa verificação da necessidade de se promover um trabalho de geração de renda, porque a gente trabalhava também já com alguns assentados, alguns comunitários, com a formação dos viveiros de espécies da Mata Atlântica, que eram comprados depois deles para fazer a instalação florestal, e ainda hoje a gente faz a mesma coisa lá no Pontal. E o café é uma alternativa econômica justamente por isso, né? O Brasil é um produtor de café por essência. Então, o café, ele, aproveitando o sombreamento da floresta, ele era uma espécie adequada para se fazer os plantios no meio da floresta. Com isso, o próprio controle biológico possibilitou que não precisasse ser utilizado, por exemplo, agrotóxicos para o controle de pragas do café. Então, esse café, ele até hoje é produzido, né? Pelos assentados, por vários assentados, e ele é comercializado. Então, o café é absolutamente limpo, né, desculpa. De agrotóxicos? De agrotóxicos, desculpa, falha no sistema. Não tem problema. De agrotóxicos, e é uma forma de gerar renda. E aí é opcional. O produtor que quer somente consumir, para ele, perfeito, e outros gostam de fazer essa comercialização. E aproveitando o gancho, agora a gente está fazendo isso também no Cantareira, né? No município do Sistema Cantareira, plantando esse café nos sistemas produtivos. E quanto que tem sido produzido e quantas pessoas estão envolvidas nesse processo, tanto no Pontal do Paranapanema quanto no Cantareira? Agora você me pegou, porque eu precisaria atualizar esses números. No Sistema Cantareira, que é onde eu estou mais diretamente, a gente tem nós plantamos 10 mil mudas de café, então a gente tem atualmente cerca de 50 produtores, e aí são pequenas produções que em conjunto elas vão virar uma escala. No Pontal do Paranapanema, eu não vou saber especificar exatamente os números para você dos produtores, mas creio que pelo menos 20 produtores rurais já façam esse tipo de trabalho há muito tempo. E aí todas essas ações são compiladas e, claro, colocadas à disposição da sociedade por meio de um relatório anual que o Instituto IP divulga, então, Simone. Sim, todos os anos nós fazemos questão, todas as nossas ações são bastante transparentes, nós temos financiamentos diversos, então a gente precisa prestar contas, né, e satisfação à sociedade. Então, todos os anos nós geramos um relatório em português e em inglês, dos financiadores externos. Nós temos disponível no site para download todas essas informações, todos os anos. O de 2023 ele está em processo de finalização. E aí ficam disponíveis todos os nossos projetos, todos os principais resultados, todos os custos, né? Todas as pessoas que são atingidas, externalidades positivas produzidas, e aí uma prestação de contas e todos os nossos colaboradores, financiadores e patrocinadores. Então, é um relatório bastante interessante, porque ele traz bastante essa visão do que a gente tem de biodiversidade em cada local, informações sobre determinadas espécies, e aí a participação das pessoas e a possibilidade de ver os depoimentos das pessoas envolvidas, né, como ele é eletrônico também. Então, a gente tem vários depoimentos nessa última versão do relatório.
Na sua opinião, para que a gente possa finalizar esse primeiro bloco, eu gostaria que você falasse quais são os desafios hoje que se impõem em meio a tantas mudanças climáticas que a gente tem vivido, que tem se acentuado cada vez mais para o Instituto IP. Olha, a gente tem uma coisa muito boa no IP, que é a gente trabalhar pelo propósito, né? A gente sabe que essa questão climática, nós chegamos a essa questão climática, né, pensando globalmente, por perda de biodiversidade. Então, quando a gente fala assim, as mudanças do clima não é uma coisa desconectada da biodiversidade. Então, quando você tem o desmatamento e a fragmentação das florestas, a gente perde biodiversidade e perde esse contexto, né, dos serviços ecossistêmicos também. E a gente precisa envolver a sociedade. Então, acho que o grande desafio é fazer com que a sociedade entenda, e eu acho que a gente já tem um grande avanço nisso, mas que a sociedade entenda que a economia ela tem que mudar. A gente tem que começar a pensar numa economia realmente sustentável. A gente precisa pensar nos territórios, né, no desenvolvimento econômico dos territórios, de acordo com essas peculiaridades. Então, esse é o grande desafio, o de convencer os tomadores de decisão e de conseguir criar esse olhar integrado para as ações e que isso seja considerado com bastante seriedade. Bem, eu estou conversando agora com Simone Tenório, pesquisadora e coordenadora de projetos do Instituto IP. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo e voltamos com mais debate falando sobre mudanças climáticas no Alesp em Pauta de hoje. Eu espero por você. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao segundo bloco do Alesp em Pauta. Hoje nós estamos conversando sobre mudanças climáticas e todo o impacto desses efeitos adversos, tanto nos municípios do estado de São Paulo, como no nosso país, quanto no mundo. Me ajuda, então, nesse debate, Simone Tenório, que nos acompanha de forma remota, pesquisadora e coordenadora de projetos do Instituto IP. Antes desse bloco, que vai ser dedicado, então, a políticas públicas, eu gostaria, Simone, que você trouxesse primeiramente para a gente em quais e quantos biomas o Instituto IP tem atuação hoje. Ampliando a nossa atuação, usando esse modelo de conservação que eu estou explicando, desde a biologia da espécie até a incidência em políticas públicas. Atualmente nós trabalhamos no Pontal do Paranapanema e no Sistema Cantareira. Temos o que a gente chama de Site Bahia, que é um escritório regional na Bahia, na região de Porto Seguro. Trabalhamos também no Espírito Santo, né, que é o nosso último local que a gente começou a trabalhar, no Pantanal e em toda a região amazônica. Então, a gente conseguiu ampliar bastante esse escopo, com uma diversidade muito grande de projetos. A gente tem mais ou menos cerca de 100, 110, uma equipe de pesquisadores e todo o pessoal envolvido dentro do IP. Então, todas as informações ficam disponíveis no site também para quem tiver interesse. Legal. Simone, aqui na Assembleia Legislativa nós temos uma série de frentes parlamentares, todas voltadas, então, a pensar políticas para tentar amenizar esses impactos gerados por esses climas adversos, né? Entre elas temos a Frente Parlamentar de Prevenção e Efeitos Mudanças Climáticas, temos também a Frente Parlamentar de Gestão de Riscos e Desastres, também Frente Parlamentar de Combate a Mudanças Climáticas, é uma outra frente parlamentar, uma instituída pelo deputado Guilherme Cortes, outra pelo deputado Maurici. Qual a opinião, na sua opinião, qual a importância dessas ações? Bom, e só, como estou citando também, tem a Frente Parlamentar Ambientalista, que é do gabinete da deputada Marina Helena. O que eu acho de mais importante, mais rico nessas frentes parlamentares, é essa possibilidade de unir pessoas da sociedade civil, de pessoas que têm interesse, né, de outras instituições também, para que tragam as suas questões locais dentro de cada um dos temas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na Frente Ambiental Parlamentarista, que é a que eu atuo, que eu faço parte desde o início, junto com outras várias instituições,
Eu vejo que a gente tem diversos grupos de trabalho. Dentro desses grupos de trabalho, tem pessoas muito importantes, né? Tanto munícipes, cidadãos que atuam, que têm o interesse na questão e que sentem os seus impactos, né, no seu dia a dia, quanto pesquisadores, quanto representantes de instituições. Então, isso é uma força bastante grande quando a gente consegue levar essas questões, né, que são emergenciais, a gente consegue levar essas questões para os tomadores de decisão e, a partir daí, criar políticas públicas específicas. E aí, ultrapassando o legislativo, falando sobre as ações do executivo especificamente, o governo do estado lançou algumas campanhas. Entre elas, o São Paulo Sempre Alerta na prevenção de desastres, e aí eu gostaria que a gente falasse prioritariamente sobre essa. Depois temos uma que também contém as queimadas florestais. Qual a importância das ações capitaneadas por parte do executivo também? Falamos de um lado agora do legislativo, mas também tem a participação do executivo em todo esse processo. Sem dúvida. Bom, inicialmente eu fico feliz, né, dessa tomada de decisão sobre essas tragédias que a gente vê acontecendo, e são tragédias anunciadas, de certa maneira. Então, estava mais do que na hora disso acontecer. Nós vemos, né, o que a gente chama de justiça climática, ela precisa ser percebida quando a gente vê a defesa civil atuando, né, com a questão das enchentes, com a questão das queimadas também. É um trabalho bastante grande, de muito desprendimento, mas que ele pode ter algumas ações para se evitar determinadas questões. E a gente pensa, né, no custo das vidas, né, o quanto as pessoas morreram com tragédias que poderiam ter sido evitadas, né, e o custo econômico também. Né, o custo evitado é outro ponto que precisa ser contemplado pelo executivo, que muitas vezes você só atuar depois do que aconteceu já não adianta mais. Você já perdeu vidas e você vai ter um custo muito mais alto para reconstruir o que foi destruído e que poderia ser prevenido. Então eu fico feliz e confiante esperando que essas ações, que essas novas propostas, essas novas políticas sejam colocadas em prática. Entre as ações dessa campanha lançada pelo governo do estado que nós falamos agora, entre um de seus objetivos é justamente fortalecer algumas infraestruturas por todos os municípios, né, espalhados por todo o estado, para diminuir a incidência de desastres, de catástrofes no momento de enchentes, de desbarrancamentos e por aí vai. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a importância também de se investir em infraestrutura. É importante investir em prevenção, sim, mas também é importante blindar as estruturas já existentes, né? Recentemente a gente viu com as fortes chuvas da semana passada, por exemplo, aqui na capital paulista, uma série de marquises, inclusive aqui do Parque Ibirapuera, em frente à Assembleia Legislativa, cair, deixando 4 pessoas feridas. Exatamente, e teve um acidente também, a pessoa foi eletrocutada, né? Então, assim, essa campanha de informação é extremamente importante. A sociedade civil assim, fica sem saber de que maneira agir, o que ela pode fazer, como é que ela pode se proteger. E trabalhar com a questão da infraestrutura, sem dúvidas, né? Já existem tantos estudos apontando ações que podem ser feitas, tem as soluções baseadas na natureza, que já vêm sendo desenvolvidas, inclusive com foco nas cidades. Então, tem os piscinões, por exemplo, eles foram uma questão importante, sim, evitou várias enchentes, mas não é só isso. Então, é importante que cada município comece a ver essa questão não é possível mais aceitar que todos os anos aconteçam as mesmas catástrofes e a infraestrutura não foi mexida. Então, é preciso que haja uma análise do que é preciso ser modificado e realmente que isso aconteça. A gente vai evitar muitos custos de vida, né? E, enfim, de todas as tragédias que a gente vê acontecendo anualmente. E quando a gente fala em infraestrutura, a gente fala principalmente em habitação também, né? Em pensar, então, em retirar grandes pessoas dessas áreas de risco, pensar nessa infraestrutura das cidades, como ela tem sido feita e esse crescimento desordenado que ocorre hoje, principalmente nas grandes capitais. Exatamente, a frase certa é crescimento desordenado. Você não tem um controle sobre isso, né? Então, o que acontece? Quando a gente compara, por exemplo, quem são as vítimas nessas grandes catástrofes? São as pessoas mais pobres, né, em sua grande quantidade, e essas pessoas têm que ser deslocadas, mas com apoio
né, para outros locais de moradia onde elas não corram risco. O que acontece é que as pessoas não têm onde morar, elas vão para essas áreas e às vezes a gente ouve comentários do tipo, ai, mas já sabia que não podia. Eu sabia, mas vai morar onde? Vai fazer como? E aí quando começam esses momentos, que as pessoas começam a tomar posse, né, nesses locais, elas não são retiradas de imediato, não existe uma ação de deslocamento dessas pessoas, de maneira a colocá-las num local digno para que morem. Então, depois que já vira uma comunidade, aí que acontece uma tragédia dessas, é que se vai tomar providências. Então, essa prevenção também é extremamente importante, é o que a gente chama de adaptação às mudanças do clima. O segundo programa, também instituído pelo governo do estado, é o São Paulo Sem Fogo, que atua, então, diretamente em queimadas florestais e já diminuiu 86% dessas queimadas. A gente acompanhava, né, nas épocas de muita seca ou então de calor intenso, nessas regiões mais afastadas do estado de São Paulo, principalmente nas regiões interioranas, onde tem grande parte aí das plantações, serem muito afetadas por esse tipo de queimada. E, inclusive, o Pontal do Paranapanema, né, uma das principais regiões onde o Instituto IP atua. Isso eu acredito que vocês... o Instituto IP possa falar, inclusive contar para a gente de camarote, né, porque acompanhou, porque isso, além de impactar diretamente as florestas, impacta também os animais, né, acaba causando a extinção de uma série de espécies com esses fogos e as queimadas. Exatamente. Eu fico feliz com essa redução, mas é um número fora da curva, né, desse último ano. Considerando, por exemplo, tanto o Pontal do Paranapanema quanto o Sistema Cantareira, nesses locais mais distantes existe uma grande dificuldade de acesso do corpo de bombeiros. Por exemplo, na região do Sistema Cantareira, a gente tem uma brigada em Atibaia. E isso é um trabalho que tem que ser feito com os municípios daqui, toda essa região do entorno, porque quando acontece uma queimada, né, um incêndio florestal, afeta as unidades de conservação, afetam as áreas, né, os fragmentos de floresta e também as áreas de restauração florestal. Então você vai lá, a gente vai, faz um grande plantio de tantos hectares que tem um custo econômico bastante alto. E aí, quando acontece essa queimada, a gente tem uma perda muito grande. Além da perda, né, isso falando tanto Pontal, Cantareira, enfim, além dessa perda dos fragmentos dessas grandes áreas de floresta já plantadas ou florestas para serem restauradas, a perda não é só do animal em si ou daquela árvore em si, é uma perda genética, né? A gente não pode deixar de pensar que a gente tem uma perda genética do que foi de toda a fauna, de toda a flora. Então você vai reduzindo essa diversidade genética a cada vez que você perde essas populações. E isso, em médio e longo prazo, é um grande risco, né? Porque a gente tem, não adianta você ter uma restauração florestal se você não tiver fauna. Você não estabelecer esse fluxo genético entre esses fragmentos. Então, no Pontal do Paranapanema, a gente tem o que é considerado o maior corredor florestal da América Latina, que une duas unidades de conservação, né? Uma unidade estadual do Morro do Diabo e a unidade federal Mico-Leão Preto. E nós já testamos essa questão do fluxo gênico do corredor e é importantíssimo, porque a gente viu a quantidade de espécies e a qualidade do corredor, como ela já foi demonstrada, porque existem espécies sensíveis a distúrbios que estão usando esse corredor ecológico. Então, se ocorre um incêndio florestal numa área como essa, a gente tem uma perda inenarrável. E aí, qual o principal desafio hoje que o Instituto, ou que a sociedade como um todo, como que o Estado realmente, né, as forças de segurança enfrentam no momento de manutenção e de preservação dessa fauna e flora, principalmente frente a queimadas florestais? A gente precisa ampliar essas brigadas de incêndio, né? Porque para cada município a gente precisa ter minimamente um equipamento, né? Muitas vezes a gente vê os produtores rurais sem menor conhecimento tentando apagar esse fogo. Então, como eu falei lá no começo, nessa prevenção, tem muita gente ainda que acha que para limpar o mato tem que queimar. A falta de coleta do lixo, muitas vezes, faz com que as pessoas ainda queimem o lixo. Então, isso é um risco, né? Além da emissão
dos gases de efeito estufa, isso ainda é um risco grande de, né, com o vento, levar isso que a gente chama de bombas de fogo, né? E não ter quem apague. E aí, quando o fogo está estabelecido, a gente já tem uma catástrofe. Então, para os tomadores de decisão, isso é muito importante. É importante que haja realmente essa instalação de mais áreas da Defensoria Pública ou do Corpo de Bombeiros, onde a gente vê, no decorrer dos anos, maior incidência de incêndios, né? Então, a gente trabalha com as áreas prioritárias para conservação e é possível detectar quais são as áreas prioritárias para se estabelecer esses pontos para evitar essas queimadas. Simone, olha, eu gostaria de agradecer demais a sua presença no Alesp em Pauta de hoje, mas antes que a gente finalize o programa, preciso pedir para que, por gentileza, você deixe um recado para conscientizar aquela parcela da população que ainda não está totalmente convencida, digamos assim, de que as suas atitudes começam dentro de casa para transformar o todo. Obrigada pela oportunidade. Muitas vezes as pessoas olham quem trabalha com o meio ambiente como uma questão simplesmente, eu amo as árvores, eu amo os animais. Não que eu não amo. E todos nós trabalhamos com isso. Mas é uma questão de sobrevivência. Nós somos apenas uma espécie a mais dentre uma diversidade gigantesca de espécies. E cada elo, né, da natureza, cada elo quebrado nesse grande sistema, ele vai incidir sobre a nossa vida também. Então, muito se diz assim, o planeta, né? O planeta está em extinção. Não, nós estamos em extinção e outras espécies de fauna. Então, eu acho que levar em consideração essas questões que a ciência vem apontando e ter responsabilidade sobre cada ação individual, ela junta, né? Juntamente todas essas ações, elas vão reverberar de uma forma local, nacional e global. Então, é uma questão de responsabilidade e de atitude de cada um de nós, né, seguir esse caminho realmente. Então, as informações estão aí e eu acho que ainda tem esperança de uma conscientização de grande parte da população. Muito bem, Simone, agradeço demais a sua participação no Alesp em Pauta de hoje. Muito obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, boa tarde, até a próxima. Nós agradecemos demais também a sua presença que nos acompanhou até aqui. Lembrando que, claro, a sua participação nos programas da Rede Alesp é sempre muito importante, seja pela TV ou pelo nosso YouTube. Muito obrigada pela companhia mais uma vez e nós nos vemos ao longo da programação.